turma, tudo bem? Vamos continuar nossas aulas, tá? Agora nós já estamos na aula 3, certo? E nós vamos falar hoje sobre alguns personagens, tá? Da EAD. Falar sobre os professores, sobre os alunos e sobre os tutores, tá? Nós temos como objetivo identificar o papel de cada um desses personagens, tá certo? No ensino à distância. E vamos entender também um pouquinho sobre a organização da Universidade Aberta, tá? Da UAP. Então, quem são os participantes da EAD? Nós temos os coordenadores geral, né? Aí nós temos o coordenador do curso, tá? De vocês do curso de especialização em matemática. O coordenador de polo, não sei se tem essa estrutura no IFP. Nós temos o professor formador, né? O tutor à distância e o tutor presencial. E nós temos vocês, alunos, né? Observem aí pela figura que todos esses participantes, eles estão um dependendo do outro, né? Estão em rede, né? Tem que estar em comunicação, tá certo? Para o ensino à distância funcionar, tá? É como se fosse uma reação em cadeia. São dependentes, esses participantes na EAD são dependentes um do outro, tá certo? Vamos falar agora um pouquinho sobre os coordenadores de curso, né? Quais são as responsabilidades? Implantar e executar o projeto político-pedagógico do curso, né? Selecionar professores, selecionar tutores, acompanhar a elaboração do material educacional, né? Inclusive junto a pessoa que faz o design, né? A pessoa responsável pela edição dos vídeos, tá? Ou seja, é uma interdisciplinaridade aí de funções. Definir a agenda do curso e promover reuniões pedagógicas, reuniões periódicas com toda a equipe. O aluno, né? Falar aqui um pouquinho caracterizar, né? Um pouquinho aqui o aluno. O aluno à distância, comparando aqui com o aluno presencial. O aluno presencial, ele é homogêneo quanto à idade e à classificação. Geralmente, você tem lá na turma presencial, alunos praticamente com a mesma faixa etária, se mudar é 1, 2 ou 3, pouquíssimos alunos, né? E na mesma qualificação, né? Todo mundo no ensino fundamental, todo mundo no médio, todo mundo na graduação, então tem uma homogeneidade. Na educação à distância, os alunos já são heterogêneos, a gente já fala heterogêneos nessa situação, né? Em relação a esses critérios, né? Nós temos alunos com idades de todos os tipos, né? E com diferentes qualificações. Inclusive, eu dei uma olhada nos fóruns de vocês, né? Nos fóruns de apresentação, e isso se evidenciou, né? Muita gente já com mestrado, já tem alguma especialização, outros já só tem uma graduação, outros tem várias. Então, o aluno apresenta essa heterogeneidade em relação à idade e à qualificação. O aluno presencial, ele também é homogêneo quanto ao nível de escolaridade, já na distância são heterogêneos. O aluno presencial, ele é aluno num lugar único de encontro, né, que é a escola, né? E o à distância não, ele pode fazer esse acompanhamento do ensino e aprendizagem dele em diversos locais, inclusive no seu local de trabalho. Você já pode ter passado por essa situação. O aluno presencial, ele tem geralmente uma residência local ou uma residência, ou ele é de uma cidade próxima à escola, né? E na distância não, o aluno ele já é
diversificado a residência, né? São de vários lugares. Inclusive, novamente falando aqui do fórum de apresentação, eu vi que tinha gente até de outros estados fazendo fazendo a nossa especialização aqui. O aluno no presencial, ele tem uma situação que é controlada, uma aprendizagem que é dependente da figura do professor. Na distância, como a gente viu naquelas características da EAD, né, o aluno já é livre, né, e a sua aprendizagem é independente, depende de você, aluno, da sua motivação, da sua organização praticamente. O aluno no presencial, a maioria não trabalha. No aluno à distância, a maioria já trabalha, a maioria já é adulto. Lá no presencial, a gente está falando de crianças, adolescentes e jovens, né? O aluno presencial realiza-se maior interação social, no à distância tem uma menor interação social em ambiente escolar, né? No ambiente escolar. O aluno presencial, a educação é uma atividade primária, né? É que a gente diz, é aluno profissional. No à distância, a atividade é secundária, porque é um aluno que já tem família, um aluno que geralmente já tem família, que geralmente já trabalha. E aí a educação ele não é só estudante, né? O aluno presencial tem um tempo integral, um aluno à distância, o seu tempo é parcial para se dedicar à modalidade de ensino. Qual é o perfil do aluno na EAD? Autônomo, como eu falei, tem que estar centrado nos objetivos de curso, tem que ser um leitor atento e dedicado, motivado e organizado. Organização é tudo. Tem que fazer a sua rotina de estudo, de acordo com o seu tempo, de acordo com o ambiente que você está. Então, tem que se organizar, né? Tem que ser pontual, porque senão vai acumular atividades e você não vai dar conta. E aí tem que ser responsável também, ficar atento ao cronograma, cumprir rigorosamente os prazos e ser pesquisador por natureza, né? Então, isso faz com que o aluno da EAD seja um aluno determinado, conectado, organizado e dedicado. Características do bom aluno: estar sempre motivado para aprender, ter constância, né? Perseverança e responsabilidade, ter o hábito de planejamento, ter consciência de que ele é construtor de seu conhecimento, ter uma visão de futuro, saber o que quer. Pô, eu tô fazendo essa especialização para quê? Muita gente colocou também as suas expectativas lá no fórum de apresentação. Eu achei muito legal, porque mostra realmente a visão de futuro que vocês têm, e ser comprometido e autodisciplinado. Pessoal, aluno, vocês, aluno, é o centro, né? É o centro da educação à distância. Então, a vocês está ligado tudo que caracteriza a EAD, né? O AVA, que é o Moodle, a tutoria, o material, as videoaulas, os momentos presenciais, tudo é direcionado à figura do aluno, a figura central do aluno. Já o papel do professor. O papel do professor, ele não perde importância. Antes, ganha novas dimensões e maior responsabilidade. Há quem pense que um bom computador será melhor que um mau professor. Esta forma de ver as coisas tende, porém, a ignorar que mesmo o melhor computador tem tremendas limitações. De fato, não faz sentido opor o computador e o professor como se fossem antagonistas. Será a combinação dos dois, ambos no máximo das suas possibilidades, que constituirá a equipe pedagógica do futuro. Então, não vai ter, sobre essa visão do Ponte, não vai ter tecnologia nenhuma, e eu acredito nela, e eu creio que isso vocês devam levar para a sala de aula de vocês. E a gente percebeu isso nesse momento de pandemia, que não há tecnologia, né, que vá substituir o papel do professor, tá certo? Seja no ensino presencial ou no ensino à distância. Então, o professor, ele tem que orientar na aprendizagem, apresentar o feedback. Tentei fazer meu feedback lá no fórum de vocês, né? Tanto no de apresentação como no primeiro fórum. Quem já mandou e vou fazer também no fórum 2, tá certo?
Cooperação nos aspectos sociais do processo de aprendizagem, né? Saber que o teu aluno trabalha, vai ter dificuldade em relação a isso, quando tiver que entregar alguma atividade ou no momento de acessar o chat, então tem que ter essa cooperação. Esclarecer dúvidas, né? Obviamente. Tanto referente à avaliação como à organização do sistema. O professor tem que ter domínio das tecnologias educacionais, como eu falei na primeira aula, né? Fazer os seus materiais didáticos, né? Estimular a orientação da aprendizagem e investigar e refletir sobre a própria prática, sempre, tá? Seja na EAD, seja no presencial. Na EAD, o professor ele assume diferentes papéis quando a gente pensa no ensino presencial. Na EAD, o professor ele assume o papel de facilitador do processo, né? Facilitar as tarefas para que o aluno consiga aprender, né? Assume o papel de conselheiro, né? Quando o aluno precisa de algum conselho. Papel de assessor, né? Que avalia, dá o feedback, valida os trabalhos. Tem um papel de investigador, no sentido quando ele produz um novo conhecimento, de acordo com a disciplina. Um papel de facilitador de conteúdo, né? Facilitando a matéria, a disciplina que está sendo proposta. Um papel tecnológico, né? Porque tem que saber fazer as escolhas das tecnologias que se melhor adequam àquela proposta didática. E um papel de design, né? Que tem a ver também aí com o tecnológico, né? Tem que ver também a questão das aulas, a questão dos vídeos. Então, na EAD, o professor desempenha esses diferentes papéis. Outro personagem da EAD é o tutor, né? O tutor, ele é um profissional graduado, tá certo? Ele pode ser um especialista, tá? Ou não. Que ele vai ser parceiro do professor. E vai ser um educador para você, aluno. Nós temos na EAD 2 tipos de tutor, presencial e à distância. Aqui no curso de vocês, se eu não me engano, nós temos... Ele é presencial, né? Porque vocês têm os momentos presenciais, mas não deixa também... Ele também deve fazer tirar as dúvidas à distância, com certeza. Mas é porque tem seleções que eles colocam tutor presencial e tutor à distância, tá certo? E especificamente lá nos editais. Bom, o tutor presencial ele vai atuar no polo de apoio presencial e o tutor à distância, ele atua na instituição de ensino, fazendo as tutorias à distância, tá certo? E aí, quando diz não existe um padrão de tutoria, é justamente isso. A instituição fica a critério a oferecer a bolsa, né, no caso de tutoria. E o que é um tutor na EAD? Ele vai ser um profissional que vai sanar as dúvidas, vai direcionar os conteúdos de acordo com como o professor orientou, né? Ele vai corrigir provas, né? Vai corrigir exercícios e vai acabar traduzindo o conteúdo pedagógico que foi produzido pelo professor, tá? Então, o tutor, ele acaba sendo um novo tipo de educador, certo? E é ele que é provavelmente a pessoa que vocês vão ter mais contatos durante o curso de vocês. A modalidade da EAD, ela gera para muitos alunos certa insegurança, porque tem essa distância física do professor. Então, o tutor presencial, ele passa a ser de fundamental importância na EAD, uma vez que ele vai diminuir essa distância física, né? E aí vai deixar o aluno mais seguro, né? E aí ele acaba orientando, estimulando, faz com que o aluno não se sinta abandonado. Então, o tutor é essencial, o papel dele é essencial na condução do ensino da EAD, do ensino à distância. Os objetivos do papel do tutor: despertar o interesse do aluno, ser disciplinado, identificar o anseio do aluno, o que o aluno quer, personalizar o ensino, entender o assunto e aplicar para vocês, né? Mostrar que o aluno é ativo no processo de aprendizado, né? E ser provocativo, provocar discussões, tá certo? Provavelmente vocês já devem ter um grupo de vocês com o tutor no WhatsApp para vocês estarem debatendo todas as questões do curso.
Aqui eu coloquei a diferença, né, entre o papel do professor e do tutor. Na condução da aula, no caso do professor na educação presencial, na condução da aula, é feita pelo professor, né, lá no presencial. Aqui na EAD, é o tutor, né? Não é o professor, é o tutor que vai fazer essa condução, né? Em relação à interação, no presencial, o professor fica grande parte do tempo discutindo com o aluno, né? Predomínio de discursos, de feedback, né? Na EAD, o tutor, ele vai promover essa interação, né? Em grupos, provavelmente em grupos de WhatsApp, e pode também fazer esse auxílio ao aluno de forma individual, certo? Presencialmente, nos encontros presenciais e à distância. A metodologia, na educação presencial, a metodologia ela é centrada no professor, né? Na EAD, o tutor, o processo todo vai ser centrado no aluno, né? E o conteúdo, né? O professor na educação presencial, ele usa uma fonte central de informação. Na EAD, são várias fontes de informação e o tutor tem que ficar atento a essas várias fontes de informações que foram indicadas previamente pelo professor, tá certo? Pelo professor da EAD, tá certo? Se o professor vai usar podcasts, ou se é slide, um material impresso, ou um texto, ou um vídeo. Então, tudo isso aí previamente tem que ser passado para o tutor poder passar para o aluno, acompanhar junto com o aluno, na realidade. Isso aqui a gente já viu, a questão da convivência, os horários e o contato, né? Não tem muita novidade aqui. Então, aqui eu coloquei esse fluxograma onde a gente vê como os atores, né, que eu tô chamando de atores, os alunos, professores e tutores, estão correlacionados com as atividades da EAD. Então, na figura do professor, ele tem que estar relacionado com o design institucional, né, com o conteúdo que ele vai ministrar, planejar esse conteúdo, vai estar conectado com o coordenador do curso, obviamente, e o professor e o tutor, quando necessário, eles também fazem algumas combinações, né? Eles trocam algumas informações, tá? O tutor e o coordenador de curso, eles estão mais ligados nesse planejamento das atividades da EAD, tá certo? Mas, quando possível, o tutor e o professor também se envolvem, tá certo? Para o tutor tirar alguma dúvida sobre alguma resposta do aluno que ele não entendeu, ou até mesmo em relação ao conteúdo, né? Também existe essa troca. Não tão diretamente, mas existe, tá? O professor fica mais ligado com o coordenador do curso, tá? Aos estudantes, né? Vai estar ligado para você. Tudo isso aí é para ser formuladas as atividades, né? Porque é para chegar nos estudantes, né? Para se chegar à parte pedagógica, mediação pedagógica. Entre os estudantes tem que ter uma troca também nas atividades. E aí faltou a setinha diretamente do tutor com vocês, tá certo? Com vocês, alunos. Então, nós vimos aí alguns elementos da EAD até agora. Aluno, professor e tutoria, né? Nós temos outros elementos, os recursos didáticos, a avaliação e a estrutura e a organização. E nós temos também a comunicação. A comunicação a gente vai falar lá na próxima aula. Agora eu quero falar sobre os outros elementos aqui. Vamos falar um pouco do material didático. O material didático, quais são as características dele para o ensino à distância? Ele tem que ser um material autoexplicativo, né? Que motive o aluno, que incentive, que estimule, tá? Todo sempre. Motivar, incentivar e estimular aquele aluno, né? E tem que ser variado também, tá certo?
para que os diversos estilos de aprendizagem sejam alcançados. A avaliação, como é que é feita, qual é a característica da avaliação na EAD? Na educação à distância, a avaliação de aprendizagem se dá tanto no ambiente virtual, né? Que é quando vocês vão respondendo aí os fóruns, participar dos chats, fazer as próprias atividades, os exercícios, né? E ela também tem que ser então, isso aí é tudo uma forma qualitativa e quantitativa de avaliar vocês, alunos. Mas ela também é feita de uma forma presencial, né? Aquela avaliação formal, como existe lá no ensino presencial, no ensino tradicional. Então, aqui na EAD também se faz essa avaliação formal ao final da disciplina, porque isso aí está lá na legislação, que eu mostrei para vocês na primeira aula, naquela legislação que trata sobre a educação à distância, aqueles decretos, aquelas portarias, certo? Então, a avaliação é por meio virtual e por meio presencial, né? Geralmente uma prova, um seminário, ou uma prova prática, né? Então, fica a critério do professor, contanto que tenha que ter essa avaliação presencial, que neste momento de pandemia eu não sei como é que vai ser. Eu não sei como é que vai ser para a nossa disciplina, tá certo? Aí depois a gente vai ter que ver lá com o tutor, até com o coordenador, tirar essa dúvida, né? Eu acho que nem eles devem saber, porque a gente não sabe de nada, né? Os decretos do Ministério vêm, não explicam muita coisa, e ficam várias pessoas interpretando, aí são várias interpretações, aí fica uma confusão, mas enfim, vai dar certo, fé em Deus. Tá mais perto de dar certo. E aí eu fiquei pensando assim, gente, quais são minhas aprendizagens em ambientes virtuais da educação, né? Em termos de professor, né? Quando ele usuava da educação à distância, o que ele aprende, né? Com certeza o professor ele domina novos conhecimentos e fica preparado para novos desafios, né? Em relação à escola, né? A escola, ela torna uma posição de ter uma formação sempre continuada, né? Alterando o seu currículo e envolvendo os seus profissionais. A escola, nesse caso aí, é o instituto, né? As aprendizagens para a nossa vida, para a vida como em si, deixando o ambiente escolar, né? Nós temos outros posicionamentos, né? Porque a gente acaba ficando atualizado em novos conhecimentos. As aprendizagens em termos de aluno, para o aluno, né? Eu acredito que o aluno fica mais dedicado, fica mais criativo, mais interessado, mais animado, constrói novos conhecimentos, tudo porque ele constrói novos conhecimentos, né? E em termos de sala de aula virtual aí no caso, ela fica mais criativa, mais atrativa, com mais dinâmica e sempre empregando novas tecnologias, né? Então, as aprendizagens eu acredito que seja nesse sentido aí nos ambientes virtuais de aprendizagem do ensino à distância. Então, era isso que eu queria falar na aula de hoje, né? E na nossa próxima aula a gente vai falar sobre... a gente termina falando desses elementos da EAD que são a comunicação. E depois a gente vai falar um pouco mais sobre a estrutura e a organização do ensino à distância, tá certo? Na nossa próxima aula. Abraços, pessoal!